Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu separei o sábado para conversar um pouquinho com vocês. Será que meu filho tem dislexia? A Tati já entrou. Oi, Tati, tudo bem? Beijo no Rafa. Por que que é importante a gente falar sobre esse tema aqui? Por que que eu escolhi o mês de outubro para falar sobre dislexia? Para quem não sabe, o mês de outubro a gente tem uma campanha Go Red for Dislexia. É uma campanha que é mundial, gente, e ela foi criada justamente para pensar. Tudo bem, Fê? Tudo bem, Letícia? Para pensar o quanto o uso da cor vermelha, que hoje eu estou de vermelho, gente, ela é impactante nos alunos com dislexia. Não só nos alunos com dislexia, mas em todos os alunos, mas especialmente em dislexia, que eles cometem muitos erros ortográficos na precisão da escrita. Como isso atrapalha o desenvolvimento da criança. A Dani, que é minha convidada, acabou de solicitar. Peraí que eu vou chamar ela, gente. Vamos ver se dá certo. Então, para isso, eu convidei uma mãe que buscou o diagnóstico durante muitos anos da filha, passou por uma trajetória. Chegou, Oi, Dani! tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Obrigada aí Ai, pelo convite. ai, gente, eu tô tão feliz da Dani ter aceitado esse convite, porque eu acho que quanto mais pessoas falarem sobre esse tema, né, a gente consegue levar informação para outras mães e outros pais que estão em busca de informação. É tão difícil a gente conseguir o diagnóstico, não é, Dani? Eu queria que a Com Dani se certeza. apresentasse um pouquinho. Eu vou deixar ela falar sobre o trabalho que ela teve com a filha dela, tudo que ela passou. E pode falar, Dani. Tá bom. Boa noite. Agradeço aí a oportunidade de estar aí com vocês, contando um pouquinho da minha história e da minha filha. Meu nome é Daniela e eu tenho uma filha chamada Beatriz, de 14 anos. E a Bia nasceu prematura, né? Quem conhece a gente já há um tempo conhece toda a história. Ela nasceu de 31 semanas e sempre foi uma criança muito agitada, não dormia, né? Todo mundo falava: o que você dá para essa menina? É chocolate, é Coca-Cola? Não desliga, né? E a gente Dani, começou a observar. desde pequena você percebeu que alguma coisa, né, não Estava ia bem no errada. desenvolvimento dela. E aí, Deixa eu perguntar para todo mundo que está aí na live se estão me ouvindo bem, gente. Manda um sinalzinho aí que tá, o som tá chegando ok. Eu tirei meu fone, qualquer coisa eu ponho o fone. Está com eco, se está escutando bem e qualquer coisa vocês avisam aqui. Se vocês tiverem perguntas, também mandem aqui. Ah, a Rafaela tá falando que ela também era assim, gente. A Rafaela é minha irmã, ela era super agitada. gente, era incrível. É assim, a Bia na incubadora, só os cambitinhos, magrinha, se contorcendo. Então, assim, a gente começa a lembrar, assim, desde bebê, e já era um sinal, né, de que ela era super mega blaster agitada. E a insônia, né, não dormia. Todas as crianças do berçário dormiam na escolinha e ela acordada. E aí, com o tempo, tadinha, a gente hoje até lembra, né, quantos peteleca ela já não levou, né, Por por ser uma conta. criança Fica tão quieta, agitada. né? Então, assim, a gente fica até com remorso, né, mas era inconsciente, a gente não sabia, né? E, Sim. e aí, assim, isso que, o que ocasionava essa insônia? Mau humor, né? No outro dia ela estava chata, mal-humorada. E não é para menos, né? Quando a gente não dorme bem, o reflexo disso é no seu emocional, que você não tá legal. É no E aí, seu comportamento no dia a dia, né, Dani? sim. E aí a gente começou a investigar. Falei, bom, será que ela é hiperativa? Aí eu fui no pediatra e o pediatra falou, olha, você tem que ir no psicólogo. Falei, então tá bom, então vamos pro Dani, psicólogo. com quantos anos você começou a buscar ajuda profissional? Ou de psicólogo, ou de neuropediatra, do próprio pediatra? Quantos anos você falou assim, ó, não dá mais, gente, tem alguma coisa que tá errada com a minha filha, eu preciso descobrir para poder ajudá-la, para que ela possa sentir tranquilidade no momento que ela vai fazer uma tarefa, ou mesmo, ou se foi antes da entrada na escola.
Foi depois, ela devia ter uns 8 anos. Então, ela já estava na educação que a gente chama de educação formal, né? Que é essa educação que precisa sentar, precisa parar, precisa escrever. Então, aos 8 anos, você foi buscar essa ajuda profissional. Você buscou quem primeiro? O médico, o psicólogo, o psicopedagogo? Foi o pediatra que me direcionou depois para o psicólogo. E aí a psicóloga fez uma avaliação e falou: olha, mas quem tem que diagnosticar é o neuro. Ela vai a gente atrás do neuro. Então a gente foi para o neuro. Deixa eu só, eu vou falando para quem está escutando quanto é importante a gente buscar ajuda, né? E quanto esse processo do diagnóstico é demorado. Então, não é que você vai no médico, ou vai no psicólogo, ou no psicopedagogo, e no primeiro dia, eu sei que a ansiedade do pai e da mãe é essa, que no primeiro dia que levou no médico, já vai sair de lá com uma receitinha para o seu filho. Então, o processo do diagnóstico, principalmente da dislexia, ainda no nosso país é muito demorado, por falta de conhecimento dos profissionais, por falta de habilidade mesmo com o transtorno. É um transtorno que ele tem várias características bem impactantes na vida da criança, mas mesmo assim ele ainda passa desapercebido. E quanto tempo ele passou desapercebido, Dani? Você começou com 8, deixa eu só pular para quanto? Foi até Quando os que saiu o 14, né? diagnóstico? A Aos gente acabou 14 de anos. descobrir. Foram 6 anos, né? 6 anos, gente, em busca do diagnóstico. Eu conheço a Dani, é uma mãe super comprometida. É porque realmente o profissional que vai fazer o diagnóstico precisa ser mega capacitado, né? Precisa ter esse olhar mesmo, esse faro fino que eu chamo para a dislexia, porque senão passa desapercebido. Aliás, entrou a neuropsicóloga que contribuiu para o diagnóstico, tá aí, Andeli. Oi, amiga! A gente chamou ela, né, Dani, para a jogada. Sim. Quando a gente desconfiou, a gente falou: pode vir fazer uma nova avaliação. Continua, Dani, de onde você parou? Aí, aos 8 anos. Então, aí nós fomos para o neuro e, junto com a psicóloga, foi diagnosticado o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. E aí formamos a escola, e aí depois passou um tempo, a fono da escola me chamou e falou: olha, seria interessante você fazer um exame, procurar a fono para ver se ela tem problema de processamento auditivo central, porque normalmente crianças hiperativas têm também problema de processamento. Então, o primeiro diagnóstico da Bia foi o TDAH. Foi o TDAH. Foi o primeiro, foi o de entrada, o diagnóstico de Foi o de entrada. entrada. E aí você ficou sossegada com esse diagnóstico? A princípio, sim, porque eu queria saber o que ela tinha, né? E aí depois a gente, em segundo momento, a gente foi atrás, fizemos o tratamento, né? O teste terapia em cabine com a fono, para tratar o PAC, né? Que está totalmente relacionado com o TDAH. Esse caminho que a Dani fez, ele é muito comum e quem tá aí, gente, pode falar. Tem profissionais aí, a Dardânia chegou, adoro a Dardânia, tô acompanhando ela, a psico Dardânia. Esse caminho é muito comum. Então, faz o diagnóstico de TDAH, logo em seguida vem o diagnóstico do PAC. Para quem não sabe, o PAC é o processamento auditivo central alterado. E aí tem uma indicação lá para a terapia de Kaline, que é aquela terapia, gente, que fica com o fonezinho, a criança fica com o fone, dura mais ou menos a sessão uns 20, 30 minutinhos, e ela vai escutando algumas coisas, outra coisa elas precisam repetir, tem exercícios para casa. Então, esse foi o diagnóstico inicial da Bia. E aí você acreditou nele durante bastante tempo, né, Dani? Que a Bia, acho que chegou no consultório, ela tinha 13 anos quando ela chegou, né? E a Bia vem, gente, com esse diagnóstico aqui para a clínica. Com TDAH, vem também com o PAC alterado, mas já com a Dani já tinha feito várias vezes terapia de cabine, se eu não me engano, 20 sessões. Isso mesmo. E que mais que veio, Dani? E veio, gente, com a inteligência limítrofe. Um dos laudos lá tinha essa questão da inteligência limítrofe. E a Beatriz é uma menina
super inteligente. Super. Então, quando ela chegou aqui na minha frente, que eu percebi a desenvoltura dela, o verbal dela, o modo que ela fala, como ela se comportava, não tinha nada que descrevesse a Beatriz naquele laudo que ela fez. Acho que foi o primeiro laudo que você me trouxe, quando ela era muito pequenininha, Foi. uns 8 anos. E depois a gente fez um segundo laudo, porque a gente depois, como ela ainda tinha problema de copiar a lição na lousa, ela nunca conseguia copiar a lição até o final. Fazer lição de casa era uma tortura, ficava assim horas e horas e horas, trocava as letras. Então eu falei assim, não é possível. Aí a gente foi buscar novamente uma nova opinião. Isso. Deixa eu só falar que estão perguntando aqui, ó, o PAC, 10 ou 12 sessões para o tratamento do DPAC, não é? Normalmente eles fazem 10 sessões e aí espera um tempinho, depois reavalia se achar que tem necessidade, que não melhorou alguns aspectos lá, refaz o PAC. Então, a Beatriz, ela fez 2 vezes o PAC, o tratamento, né? Não o PAC, gente, desculpa. A terapia de cabine, ela fez 10 sessões, depois fez mais 10 sessões, depois de um tempo, tá? Não foi na sequência, assim, rapidinho. Fez uma nova avaliação. Né? Aí a fez uma médica nova falou... avaliação. Ó, tem gente falando, me identifico. É isso aí, Letícia. Vamos fazer um PAC. Vamos fazer a avaliação, Letícia, para descobrir. Continua, Exato. Dani. E aí ela cometia muitas trocas, né? Muitas trocas. E aí já não queria ir para a escola, né? Aí começa a baixar a autoestima. E o tempo foi passando, né? E essas trocas que ela tinha, gente, que ela tinha não, que ela tem, ortográficas, iniciaram lá no processo de alfabetização, que é super comum. A criança está em processo de alfabetização, é esperado, né, que ela troque algumas letras, mas aí quando você tem essa indicação do distúrbio do PAC, do transtorno do PAC, vai fazer terapia de cabine e tem que voltar sem fazer essas trocas. E a Beatriz permaneceu com essas trocas, né? E permaneceu, gente, até hoje, até os 14 anos, até a gente fechar o laudo para dislexia, que foi agora, bem muito recente, até hoje, aos 14 anos, porque o disléxico tem esse comportamento, faz parte do transtorno, as trocas que eles fazem. Então, eles confundem F com V, eles continuam fazendo as trocas, né? Pode continuar, Dani. E assim, só para resumir quantos profissionais eu procurei, né? Então, no total foram 4 psicólogos, você é a 4ª, né? 3 neuropediatras. A Andeli foi a 4ª psicóloga, porque ela passou um tempo com a Andeli. Quando a gente, há 1 ano e meio, mais ou menos, chegou lá no consultório, ela estava muito mal de depressão. E aí teve que ter um complemento psicológico, sim. Gente, por que isso acontece? Por que a dislexia afeta tanto a autoestima? Porque a sensação que a criança e que o adolescente tem é que ele é incapaz de concluir aquela tarefa. Ele é incapaz de fazer a leitura completa. Ele é incapaz de escrever um texto até o final, né? Então, isso acarreta na autoestima da criança todos esses prejuízos. E a consequência disso, quando não é tratado e quando não tem o diagnóstico, é realmente a criança em depressão, o adolescente em depressão, né? Porque há uma cobrança enorme. Você precisa apresentar, você precisa fazer, você só estuda. Não era o caso da Dani, que a Dani sempre correu atrás, mas os pais normalmente cobram isso da criança. Você só estuda. E mesmo assim você não consegue. É isso mesmo. Ela passou por 4 profissionais, a Andeli está falando. Era um diagnóstico tão difícil que até nós questionávamos. Gente, o diagnóstico da dislexia, ele é difícil. E o caso da Bia, em especial, ele era difícil porque ela vinha já desde muito pequena, acompanhada por outros profissionais, e eu e a Andeli, a gente se questionava como é que isso não tinha aparecido ainda em nenhuma avaliação. Se a gente estava delirando, eu e ela, ou se estava assim tão na nossa cara ou tão na cara de algum outro profissional que não foi visto. Mas, no geral, é um diagnóstico difícil e especialistas é que tem que fazer. Quem faz o curso na ABD, a gente vai fazer propaganda, da Associação Brasileira de Dislexia, é que tem capacidade lá
para fazer esse diagnóstico, ou pelo menos apontar um caminho para o diagnóstico. A Rafa perguntou, mas é sempre difícil assim para fazer o diagnóstico de dislexia? É sempre difícil. Não é um diagnóstico fácil, gente. Principalmente quando a criança está em processo de alfabetização. Por isso que ele é difícil, porque você não sabe até quanto é o transtorno da dislexia ou a troca da criança. Mas hoje, graças a Deus, já está tudo tão moderno, a neurociência está tão avançada, que a gente consegue, a partir dos 5 anos, fazer o diagnóstico precoce da dislexia. Então, a criança, ela começa a apresentar alguns sinais para a gente, por exemplo, de lateralidade, ela confunde muito direita com esquerda, ela não sabe direito onde é em cima e embaixo. Então, essas questões vão apontando para a gente um comportamento de risco para a dislexia que a gente precisa alertar os pais. É importante que os professores saibam disso, porque eles são os primeiros a perceberem. Então, às vezes, você fala para a criança, põe a bola embaixo da carteira. E ela não sabe o que é embaixo. Ou ela confunde, ela até sabe, mas confunde, coloca em cima, coloca do lado. Então, essas questões da lateralidade são muito fortes. Você percebia isso na Bia ou percebe até hoje? O direito e esquerda, sim. Qual a mão que, sabe? Ela fala, mas qual é a direita? Que é a mão que escreve. Então, assim, isso é muito nítido mesmo. Essa questão da lateralidade, né? Sim, é muito. A Andeli está falando, pensávamos que era um caso com dificuldade real, e era mesmo, gente. Quando, na verdade, era uma depressão e falta de diagnóstico correto. Porque quando não tem o diagnóstico correto, a criança entra em depressão mesmo, porque ela deixa de acreditar nela mesma. No Ela potencial. fala, não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada comigo, porque eu só decepciono minha mãe, meu pai, os meus professores, a minha escola não acredita em mim. Então, assim, a criança entra em depressão por falta de diagnóstico correto. É simples assim, gente, a conta. A Rafa tá falando, eu já tô achando que eu sou disléxica. Direita e esquerda, confundo muito até hoje. Meu namorado sempre ri de mim. Precisa ficar atenta. São algumas outras coisas que compõem lá o quadro para dislexia. Então, essa questão da lateralidade, as trocas ou omissão de letras, né? Tem algumas outras coisas que a gente vai falar até o final, mas continua, Dani. E eu, para ser sincera, eu confundia psicóloga com psicopedagoga, né? Eu não sabia a diferença. Essa é outra coisa muito comum na nossa área, é que a gente, do nada, quem é psicopedagoga virou psicóloga. A gente ganha um título. A Dardânia tá aí. Fala para mim se não é verdade isso. A gente ganha o título de psicóloga de vez em quando. Você tá passando no lugar assim, fala, ai, você que é psicóloga? Aí você tem que explicar. E assim... Você tem que explicar, não. Faz muita diferença a criança... Ai, travou. Faz muita diferença a criança ser assistida por um psicopedagogo. É que entrou uma ligação aqui. Voltou? Ah, voltou. Faz total diferença. Então, assim, nesses últimos 1 ano e pouquinho que a Bia está sendo assistida por você, ela mudou. É outra criança, né? Então, assim, foi fundamental. Só para concluir quem eu procurei, né? Então, foram 4 psicólogos, a primeira psicopedagoga da nossa vida, que foi você, 2 psiquiatras, ela fez 3 avaliações neuropsicológicas, fora fonoterapia. 3 avaliações. 3 avaliações neuropsicológicas. Imagine a luta da Dani, dos 8 aos 14 anos, buscando diagnóstico, e o pessoal batia o martelo só no TDAH, gente. É TDAH. É TDAH, olha lá, porque a Beatriz, ela tem o TDAH clássico, aquele hiperativo, super agitada, fala bastante, não espera o outro falar, ela atropela as pessoas. Então, ela tem a característica clara do TDAH. Era tão forte, tão evidente, que o restante passava desapercebido. Por que a Beatriz omite letras? Ah, é o TDAH. Por que a Beatriz está trocando letras? Ah, é o TDAH. Então, o transtorno da aprendizagem, gente, ele é muito sutil. Você tem que perceber, principalmente da dislexia, você tem que ter um olhar muito atento e um olhar muito sensível. Eu falo que o psicopedagogo precisa ter esse olhar sensível aos transtornos que envolvem a aprendizagem. A Juliana Cardoso chegou. Juliana, companheira da mentoria da Andeli, que está arrasando na mentoria.
E a Andeli falou, por isso que a gente ama trabalhar junto, né? Porque a gente consegue pegar, gente, e pegar aquela criança, ou mesmo adulto, e fazer aquela limpa, falar, passa o pente fino, agora vai. Buscamos um resultado a fundo. É pente fino mesmo, é equipe multidisciplinar aqui. E aí passou por todos esses profissionais, Dani, e você só procurou uma psicopedagoga. Só. Que fui fez eu. toda a diferença. Que fui eu. Vocês sabem, gente, que eu recebo muito encaminhamento de neuropediatra daqui da região que eu tô, que encaminha para psicopedagogo, que fala, ó, passou dos 5 até os 8 anos com psicólogo, vai agora na psicopedagoga ver se ela consegue ajudar, porque a gente já tentou de tudo, porque a gente tem um olhar que é voltado para a aprendizagem, né? Então, de repente, algum aspecto que passou desapercebido nos outros profissionais, o psicopedagogo que é especialista na aprendizagem, ele tem esse faro fino, principalmente os psicopedagogos que participaram da sala de aula já. Eles têm esse, ó, eu tô vendo aqui, essa troca não tá comum. A Ju tá falando que ela gosta do nosso trabalho, vai trabalhar com a gente. Isso aí, a Ju é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, a Juliana Cardoso. Vamos montar uma equipe multidisciplinar à distância, gente. E você sempre, desde o começo, você bateu o olho na Bia e você falava dislexia. E eu falava, não, acho que ela tá enganada, não é possível. Mais uma coisa para minha filha. Dani, quando eu falei a primeira vez, eu lembro até que eu te chamei para conversar, a gente entrou na salinha aqui da clínica, na salinha menor. Eu lembro exatamente o dia, porque para a gente levantar uma hipótese dessa para os pais, a gente precisa ter muita certeza. Porque você, quem é pai, você criou uma expectativa, não criou, Dani? Com relação Sim, à dislexia? com Quando a certeza. gente levanta essas hipóteses, a gente tem que ter uma clareza do que a gente está falando e já ter avaliado de diversos ângulos a criança para passar essa informação. Porque senão eu desestruturo a mãe, eu desestruturo o pai e depois vai falar, não era nada, não era dislexia. Eu me enganei. Desculpa, esquece, Dani. Quando eu falei a primeira vez, o que você achou, Dani? Ah, eu achei que você estava enganada, assim. Falei, não, não é possível, né? Mais um diagnóstico. Mas eu falei, bom, vamos lá, né? Eu sou aquela que vai atrás, né? Então, assim, aí você sugeriu, vamos fazer uma nova avaliação, né? Para Eu que. indiquei, gente, uma nova avaliação neuropsicológica, e aí eu falei, como você já fez 2 avaliações neuropsicológicas, agora eu preciso que você vá numa neuropsicóloga que eu conheço o trabalho, né? Eu só indico, gente, quem eu conheço o trabalho. Eu tenho esse costume de indicar médicos e psicólogos que eu realmente sei do comprometimento da avaliação, porque é muito sério você dar um laudo com alguma coisa que depois não faz sentido, né? E que é comum, né, Andeli? Ele tá aí. É comum a gente pegar algumas avaliações que precisam ser refeitas. Eu lembro que você foi na psiquiatra, se eu não me engano, e aí eu lembro que você me mandou uma mensagem falando que ela achava que não. Sim, Você lembra disso? Eu lembro certinho disso. E eu vou matar essa psiquiatra. Então, assim. nada a ver, né? Então, assim, a gente fica morrendo de dó das crianças, porque elas estão passando por vários problemas, né? Na escola são tidas como crianças que não prestam atenção, preguiçosas, né? Em casa, os pais ficam, né, pré-julgando, sem entender a fundo o que de fato o filho tem. Então, assim, só vai piorando a situação, né? Se a criança já tem uma autoestima baixa, piora. Né? Então, eu morro de dó nesse sentido, né? De quanto a criança sofre sozinha, calada, né? Se não tem alguém para ir atrás e tentar descobrir o que eles têm para reverter o quadro, né? Eles ficam por anos assim. Você vê quanto tempo eu perdi, né? Com a Bia. Então, Dos 8 assim, aos 14, gente. Foram 6 anos. E não é brincadeira. 6 anos, vocês imaginam uma criança entrando na sala de aula e não compreendendo coisas básicas, né? Da escrita. Então, os anos passando e ela continuando sem compreender.
E isso é muito triste. A Andeli falou uma coisa aqui, gente, que eu vou ler, porque a live fica gravada e é importante. Ela fala o seguinte: eu não consigo entender como não foi percebido antes nas outras avaliações. Né? É triste porque as crianças estão perdendo tempo e elas sofrem. Geralmente, gente, é um tempo precioso que a gente tem para intervenção na dislexia, que é onde o cérebro tem mais plasticidade, é dos 5 aos 8 anos. Então, se eu tenho um diagnóstico precoce da dislexia, ou se eu faço esse diagnóstico lá em tempo hábil, eu tenho um cérebro cheio de plasticidade para fazer as intervenções. Hoje a Bia, o diagnóstico saiu há quanto tempo, Andeli? Fala para mim aqui, Andeli vai falar. Quanto tempo saiu o diagnóstico dela? Quando a Bia hoje participa de um programa que são 2 vezes por semana, os atendimentos que a Beatriz tem, num programa que faz a reeducação pedagógica e a habilitação motora cognitiva. Então, é um transtorno muito sério e que precisa ser tratado de forma extremamente séria pelo profissional. Então, não tem brincadeira, ela sabe, a Bia sabe. E eu percebo, Dani, como ela evoluiu e a gente não saiu ainda do primeiro caderno. São 6 cadernos. A gente está no primeiro caderno e eu percebo a evolução dela. Ela está escrevendo, não está, Dani? As coisas que eu peço para ela Tá, escrever, os exercícios. tá, Você sim. percebe como ela diminuiu os erros? Sim, Eu já percebo tá que os sendo erros nítido. foram muito diminuídos, os erros ortográficos, que é uma coisa que é muito difícil da gente tirar do disléxico, mas com o programa certo a gente consegue fazer o manejo correto. A Andeli está falando aqui que há 2 meses o diagnóstico dela saiu. E ela está com 14 anos, né? Tá. Dos 8 aos 14. A, a Tati está falando o seguinte: o Rafa chorava para fazer lição de casa, mas agora ele está chorando ainda, Tati. Eu levantei essa hipótese também com vocês, mas ele está muito, muito bem, o Rafa. Eu queria falar para vocês que esse transtorno de aprendizagem, a dislexia, ele é o mais frequente de todos que a gente tem. A dislexia é o transtorno de aprendizagem mais frequente. Ele abarca cerca de 80% dos diagnósticos de transtorno de aprendizagem. Então, quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, 80% dos diagnósticos são os disléxicos, porque a gente tem descalculia, a gente tem outras coisas. Mas é um transtorno que um tempo atrás, uns anos atrás, eu lembro quando eu fiz o primeiro curso na BD, a gente falava de 1% da população. Hoje a gente já fala que 10% da população é afetada pela dislexia. Parece que é um transtorno que cresce, sabe? A cada ano, ou se conhece cada vez mais sobre o transtorno e por isso tem mais diagnósticos. E aí, Dani, eu quero que você fale um pouquinho como é que é a nossa batalha na escola, porque é uma batalha, gente. É uma batalha. Então, assim, a Ju já foi na escola no passado, né? Final do ano a Bia foi reprovada. E a Foi, Ju foi na gente, escola. ainda teve isso, não bastando o diagnóstico demorar 6 anos para sair. Eu comecei a acompanhar a Beatriz no ano passado, já com a suspeita de dislexia, Beatriz com TDAH, PAC alterado, e com a suspeita de dislexia. Ela chega no final do ano reprovada. Vocês imaginam o impacto, a carga que isso teve na vida da Beatriz? E aí eu fui a primeira a berrar, eu nem gritei, eu já berrei. Eu falei, não vai reprovar não, eu não concordo. Aí eu já comecei a rodar baiana. Eu falei, agora chega, agora eu tô de palhaçada com a minha cara, ela não vai reprovar. Tanto que, conta, Dani, como é que foi que a gente foi buscar esse resultado? Então, ano passado, como a Bia ficou muito ruim, assim, de depressão, ela não queria ir para a escola. Ela acordava chorando já, né? Ninguém chamava ela para os grupos, ela era excluída. Então, assim, foi muito ruim o ano. E ela foi a trancos e barrancos, né? Aí chegou no final do ano, ela reprovada. Você indo viajar, lembra, Ju? Aí Eu você tava numa não se loucura. preocupa, né? Acho que um dia antes de você viajar, você foi lá na escola e conversou lá e fizemos o recurso, né? E entregamos na escola e aí ela foi, foi aprovada, né? Mas Eu só fiz com questão, recurso.
eu fiz questão de receber essa notícia, porque eu lembro que a gente não sabia se a Beatriz ia ser reprovada ou não, mas tudo apontava que ela seria reprovada. E eu lembro que a Dani estava trabalhando muito e eu tinha uma viagem, acho que o resultado saía na sexta e eu viajava no sábado, né? Eu tinha uma viagem longa que eu ia fazer, tinha um monte de preparativos que a gente sempre tem que fazer nessas viagens internacionais, mas eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, eu vou com a Beatriz, eu vou receber a notícia junto com ela, porque eu quero dar o suporte para ela quando ela precisar e eu quero conversar com a Foi. coordenadora. Eu quero aproveitar e já questionar a coordenadora na hora, porque ela tem laudo, pelo menos tinha o laudo do TDAH, né? Sim. E a Andeli falou, que a Andeli acompanhou esse finalzinho, que as coordenadoras não estavam ajudando, porque a gente faz esse trabalho mesmo de equipe multidisciplinar. Então, tô com um problema aqui, Andeli, olha aqui, o que eu faço? O que você acha? Não, vamos na escola. E aí, aliás, a Andeli devia estar aqui comigo, né? Coladinha para contar essa história, porque ela participou efetivamente desse processo. E aí a gente recebeu essa notícia, a Bia ficou assim, arrasada, mas eu preparei ela, falei, olha, não é nada do que a gente já não estava esperando. Essa reprovação. E para quem não sabe, o psicopedagogo pode entrar lá com recurso, primeiro com a reconsideração, depois com recurso, para a reprovação daquele estudante que ele vem acompanhando, né? E eu faço esse processinho aqui no consultório já há bastante tempo, e eu falei, Bia, calma, respira, que a gente vai fazer esse recurso, a gente vai fazer primeira reconsideração, recurso, e a Dani, eu fui orientando a Dani como é que ela escreve, como é que faria esse recurso e a reconsideração. Foi fácil, Dani? Não. Foi um processo complicadinho, né? Eu nunca tinha feito e nem sabia que eu tinha esse direito, né? Então foi muito Muitos pais legal. não sabem. Foi muito legal que você me orientou, me deu todo o suporte e foi fundamental, né? Assim, até a escola falou, nossa, a psicopedagoga veio aqui na escola, elas também acharam o máximo, acho que elas nunca tinham recebido, né? Para receber notícia, Diretamente. não veio a mãe receber notícia, a psicopedagoga que veio ver a notícia aqui, se foi aprovado É, ou não. Gente, eu lembro que eu estava na Itália e eu estava com todos os documentos da Beatriz comigo. Porque como eu fui viajar e a gente recebeu a notícia, a Dani tinha 5 dias para fazer o recurso, ou recurso não, desculpa, a reconsideração. Ela tinha 5 dias úteis para fazer isso, para escrever. E normalmente eu escrevo junto com os pais aqui na sala. Só que como eu estava indo viajar e eu não podia desmarcar a passagem, vocês sabem como é que é a passagem, né, gente? Desmarcou, fica mais caro que tudo. Não tem problema, eu levei a pasta da Beatriz, foi comigo, me acompanhando. E eu lembro que lá a gente conversou e orientei você bonitinho como é que você tinha que fazer. exatamente. Exatamente. Mas não E eu fui foi um entregar processo fácil. pessoalmente. Isso, ainda tinha isso. Você vai lá, Dani. Eu te ajudo daqui no telefone e você vai lá. Isso mesmo. Mas E aí a graças a Deus deu notícia tudo certo. veio depois de quanto tempo? Porque a gente ficou todo mundo ansioso, né? Vai dar certo o recurso? Não vai dar certo? Vai ser aprovada? Não vai ser aprovada? Quanto tempo, Dani, veio? Acho que foi uma semana depois, mais ou menos, veio a resposta. Porque já estava, assim, acabando o ano, né? Então, Isso. e a gente todo ansioso, né, para saber o resultado. Mas graças a Deus foi favorável. E a Mas foi um Beatriz, ela sufoco. acreditava que seria favorável? Ah, ela estava assim com medo, né? E E ficou quando saiu a vergonha. notícia que ela estava aprovada, como é que ela ficou, Dani? Ai, ficou radiante, né? Ficou radiante. Mas aí ela ficava assim, mas eu mereço passar? Eu É, mereço, mãe. Aí ela ficou com essas outras neuras, né? Aí eu falei ela, assim, e merece, ela, claro que sim. e ela tem marcas até hoje disso, né, Dani? Porque alguns professores apontam ainda ela como a menina que passou por causa não, você não deveria estar aqui, né? É, Passou porque teve um recurso aí, foi goela abaixo. Então, começou o ano assim. começou o ano nessa pegada, gente. Opa, você está aqui, mas você não era o que você está fazendo aqui, né? Começou. E isso impacta demais, 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 demais a vida do estudante que está chegando lá, já está chegando inseguro, né? Já está chegando numa situação que não é confortável para ele.
e ainda você receber esse olhar do professor, né? Teve professores que receberam de braços abertos, que super entenderam, mas teve professor que olhou e falou: não é possível que ela está aqui nesse ano. E a É, criança sente, gente, não adianta. Você não precisa nem falar. É só o olhar que você dá, ela sabe, ela consegue entender. A Rafa está falando o seguinte: gente, como pode as escolas não terem um orientador que entenda ao menos um pouco sobre psicopedagogia? Entendo que não dá para comparar, mas por aqui todas as escolas têm orientador que é psicopedagogo. Para quem não sabe, a Rafaela mora em Los Angeles, que ela é chique. uau! E aí ela está estudando também sobre isso. Acho que ela vai ser orientadora escolar, a Rafa, e ela está estudando sobre isso. Por isso que ela está engajada aqui na live, né? É muito triste fazer as crianças sofrerem mais, sofrerem assim. Rafa, conta um pouquinho também ainda como é que tá as escolas. Aproveita que você está aqui na live, que você teve um tempinho para gente e conta um pouquinho para a gente como é que tá. E Dani, e esse ano é um ano bem atípico, né? Sim. Como é que a gente faz com um ano bem atípico e com todas essas questões de prova, né? De atividades para dislexia, porque aí já tinha, gente, o início do ano com a Bia lá que passou pelo recurso, mas ainda não tinha o diagnóstico de dislexia. Mas a gente aqui no consultório do outro lado já sabia que alguma coisa muito séria estava acontecendo com a Beatriz e que os anos estavam se passando e as coisas estavam se perdendo, que isso não poderia continuar. Esse ano de 2020, a gente tinha combinado, eu e a Andeli aqui, que isso não ia acontecer mais esse ano. E aí veio a pandemia, né? E como é que ficou essa pandemia com todas as atividades remotas? Então, a Bia estuda numa escola conteudista, então eram muitas lições, muitas, um volume altíssimo de lição para entregar via sistema, com prazos, e prazo para entregar de sábado, domingo, feriado, sabe assim? E você acumulou bastante lição, porque pensa, a mãe trabalhando também, a gente tem que rebolar para fazer tudo, né? Para Eu cuidar do lembro que filho. até eu entrei na roda. Vamos, Bia, eu vou te ajudar. Eram muitas lições atrasadas, até a gente se adaptar com a plataforma, ela também se adaptar, levou um tempo. E a gente foi tentando recuperar o atraso, né? O tempo perdido. Mas aí, quando saiu o diagnóstico de dislexia, eu falei: para tudo, a gente vai ter que rever. E a Bia tinha 7 provas para entregar. Eu falei: você não vai fazer mais nenhuma. Aí eu acionei a escola, enviei o laudo, falei: não, a gente vai ter que fazer todas essas provas adaptadas, né? Isso mesmo, que é direito do disléxico, né, gente? As provas Exato. adaptadas com ênfase, assim, na prova oral. E quando a gente tem. E essa notícia, gente, eu sei porque eu também trabalho em escola, essa notícia cai que nem uma bomba na escola. Sabe? Chegou um novo laudo apontando dislexia. Porque tá falando, gente, que essa criança passou tanto tempo dentro da escola e nenhum profissional foi capaz de fazer assim. Ó, tem uma coisa estranha acontecendo, né? Então, assim, isso cai também pro lado da escola como uma bomba, ela arrasa tudo, assim, porque os e-mails que eu tenho recebido estão assim, né, Dani? Arrasadores. Um explicando uma coisa, tá todo mundo se explicando nos e-mails. Como é que vai fazer? Que eu quero que quem for de escola aí, quem tiver acesso à escola entenda, é que é importante que a escola reconheça as limitações que uma criança disléxica tem e que ela consiga privilegiar as provas orais. Ninguém está falando que ela não vai mais escrever, muito pelo contrário, nas intervenções para dislexia, ela tem que escrever. Né? Ela tem que escrever, porque o cérebro se especializa naquilo que ele mais faz. Então, quanto mais ela escrever, com alguém ao lado dela, fazendo esses ajustes, esses apontamentos, melhor ela se sai nessa reeducação pedagógica. Menos impactos a gente tem para a vida adulta. Então, ela precisa escrever, mas para avaliação, ela é a prova escrita, ela é a pior das piores hipóteses para uma criança disléxica. Então, ela precisa ser adaptada, ela precisa ter um texto menor,
Eu mandei uma carta, gente, para a escola. Eu não vou nem falar o tamanho da carta, né, Dani? Sim. Falando até como colocar verdadeiro e falso. Até isso eu coloquei lá. Como é que coloca verdadeiro e falso? Porque não pode colocar muita afirmação negativa, porque eles se confundem. Então, até isso a gente mandou. Então, precisa realmente de uma adaptação. A escola precisa entender essa limitação. E quem tem que fazer as intervenções para que isso melhore e a escola, aos pouquinhos, vai tirando essas adaptações é o psicopedagogo. E ele vai dando as orientações que seguem. Vamos ver o que o povo está falando aqui, gente? Vamos lá. A Rafa falou o seguinte: já é muito difícil para as crianças aprenderem na sala de aula. Fica mais difícil na frente do computador. Então, os orientadores estão com as agendas cheias nos Estados Unidos, né, Rafa? Aqui também. A Rafa falou também: estou amando as lives. A maioria das escolas ainda está fazendo ensino à distância, mas o orientador escolar está trabalhando muito mais para cuidar das crianças, porque precisam mais do que nunca desse suporte. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente está igual. A Dardânia falou que às vezes as escolas não acionam mesmo. Andeli, infelizmente, sem uma equipe multidisciplinar para defender a criança, as escolas se esquivam mais ainda da responsabilidade. Exatamente isso, gente. É assim que eu percebo. Elas falam que não é o papel delas, eu concordo que não é, mas você precisa saber do neurodesenvolvimento da criança e entender que tem alguma coisa que não está acontecendo corretamente. É só fazer uma reunião com o pai e falar: leva no neuro, que eu estou percebendo alguma coisa que não está de acordo, né, com o neurodesenvolvimento. Não é de acordo com o colega da turma, não é de acordo com a criança da sala que senta do lado. Não é de acordo, não é para comparar uma criança, não está de acordo com o neurodesenvolvimento. Estão me mandando aqui no WhatsApp, precisam sair, mas que amou a live. Beijo, Rafa. Vai, beijo. Ela vai para uma gravação. Dani, continuando. E falando ainda sobre a escola, o apoio, então, assim, eu fiz todas as provas, a escola me mandou as provas por e-mail. A coordenadora da escola, depois que você conversou com ela, foi super solícita e me mandou todas as provas adaptadas. E eu li todas as provas seguindo as suas instruções lá, né? Como tem que ser. Então, eu sentei com a Bia. E eu vi que foi até mais fácil para ela fazer. Prova de matemática, pode usar calculadora, né? Porque ela não consegue fazer conta de cabeça. Então, assim, achei que foi mais leve, sabe? Então, assim, eu acho que a vida dela daqui para frente vai ser menos pesada, vai ser menos decepção, sabe? Aquela coisa, nossa, tirei nota baixa de novo, porque agora vão ter um olhar diferente para ela. E a escola foi realmente, a partir do momento que a gente encaminhou o laudo, contendo a dislexia, a escola foi solícita, né, Dani? Isso a gente tem que reconhecer. Todo mundo se movimentou, mas todo mundo mesmo. Eu vi todos os professores, vocês sabem que o nono ano, ele é um ano que tem muito professor especialista, e professor especialista não tem essa carga horária lá de educação inclusiva, educação especial, na formação deles. Então, se a pedagogia tem 30 horas, um dia eu faço uma live para falar disso, gente. Quanto tempo um professor comum lá, regular, estuda para educação especial e inclusiva? São 30 horas que a gente tem. Foi feita uma pesquisa na USP, são 30 horas de um curso, gente, que tem 3 ou 4 anos, não é nada para educação inclusiva ou especial. Se esse professor de pedagogia tem isso, o especialista tem quase nada. O especialista de matemática, de geografia, o de inglês, então ele quase não tem. E eu percebi que a escola se movimentou de uma forma, Dani, para poder mesmo auxiliar a Bia, né? Então mandaram as provas adaptadas, a coordenadora me pediu informações, eu encaminhei para ela. Eu me disponibilizei a fazer reunião com os professores para a gente poder informar cada vez mais sobre não só dislexia, mas como é que a gente pode fazer essas adaptações, como é que a gente pode avaliar um disléxico, como é que a gente pode contribuir para o desenvolvimento dele. E eles foram super solícitos. E o que eu queria te perguntar, Dani, depois dessas provas adaptadas, você sentiu que a Bia conseguiu expor e desenvolver aquilo que ela sabe de uma melhor forma? Sim,
E até a autoestima dela, né? Porque conseguir realizar. E acho que eu fui lendo para ela enunciado de problemas, porque assim, são perguntas de nível de pré-vestibular, sabe? Nível de PUC, antes da pergunta tá lá, né? Que é uma pergunta da PUC. Então, assim, você vê que é um nível mais puxado, né? E aí ela conseguindo desenrolar, você entende tal palavra? Então, assim, até na abordagem agora, a gente tem que dar uma esmiuçada, né? Você sabe o que significa essa palavra? Porque às vezes para a Uhum. gente é tão óbvio, mas para ela não é, né? E faz toda a diferença ela entender o contexto, né? O que a, a pergunta tá querendo dizer. Então, eu acho que a gente vai ter um ganho muito, muito bacana. E tem professor chamando ela no chat da escola, né? Se Me colocando à falar. disposição. Teve um professor que falou, Bia, entra tal, marcou um horário com ela para dar como se fosse um reforço para ela de química. Achei uma graça, professora. Olha, pode me acionar. Então, assim, realmente eu tô vendo movimentação dos professores querendo apoiar. Porque Isso o é professor quer, gente, o professor quer que a criança aprenda. A gente, quando entra na sala de aula, a gente entra querendo que a criança aprenda, que o adulto aprenda. E também é frustrante para o professor ver que essa criança não sai do lugar, que esse adolescente não sai do lugar, que ele está patinando. Então, a gente tem esse lado também aí, que o professor, ele quer que a criança aprenda. Então, eu acho que quando vem o laudo, ele serve para dar suporte para esse professor, para ele saber por qual é o caminho que ele tem que andar. Uma coisa que eu quero falar, Dani, é que adaptar a prova não é tirar conteúdo ou colocar um conteúdo lá do sexto, do quinto ano. Tem muita gente que faz adaptação de prova, faz uma prova, pega um outro conteúdo lá num contexto lá parecido e dá e fala que adaptou a prova. Adaptar a prova não é isso, gente. E, e os professores não sabem fazer. E eu acho que eles não têm que ter vergonha de falar, gente, eu não sei fazer. Porque a gente não tem essa carga horária na faculdade. Não tem nem curso. Acho que agora tem os cursos aí, né, gente? Tem um que tem em Portugal, tá? Para quem é da área aí da educação, tem um curso lá, adaptação de provas. E, se eu não me engano, é 25 euros por prova, por matéria, não sei. Mas tem já fora do país. Portugal é referência no estudo da dislexia e a gente em São Paulo tem a Associação Brasileira da Dislexia, que também é referência, que ela é internacional. Então, para os profissionais que estão aí acompanhando e que querem trabalhar nessa área, é importante que vocês estejam nessas duas vertentes aí, nesses dois formadores principais. Pelo menos é o que eu acredito como profissional, é o que eu tento fazer aqui no consultório. São cursos caros, porque a gente paga em euro, né? Não é barato, mas o benefício que a gente colhe para quem está aqui do outro lado, para a criança, para a família, é imenso, né? E aí tem que o professor tem que falar, tá, gente? Eu não sei adaptar a prova. Você me ajuda, psicopedagoga? Você me ajuda, psicóloga? Mas pede ajuda, gente. Pede que a gente ajuda, porque a gente também quer ver o aluno desenvolvendo. E aí ela conseguiu fazer essas provas, Dani. Terminou todas? Terminou. E eu vi de tudo. Eu percebi umas muito, muito fáceis. Eu até comentei com você. Falei, nossa, acho que essa veio errada. Não é possível. Tava Acontece. muito fácil com a tradução e era muito assim. E a de física, assim, tinha umas bem complicadas. E português também achei com texto muito grande, extenso, que é o que você tinha orientado para não ter, né? Texto muito extenso. Sim. Mas, enfim, é o começo, né? A gente também tem que dar um voto de confiança. E agora, com as suas orientações, acho que as próximas virão mais dentro do que a gente espera. Mas eu tô satisfeita. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Com a ajuda da escola, com o seu apoio Precisa de nas uma equipe, gente. escolas. Precisa de uma Precisa. equipe multidisciplinar para cuidar do disléxico. Não é barato, né, Dani? Porque vocês imaginam 2 vezes por semana as sessões. Então, assim, requer um cuidado todo especial, mas os benefícios que a gente colhe disso são para a vida inteira. A gente não está falando de benefícios, eu quero que ela faça isso porque eu quero que ela vá bem na escola. Não, a gente quer que ela colhe o benefício para a vida inteira. E o que é importante a gente colocar aqui, que a dislexia
ela não afeta a inteligência da criança, né? Então tem muita gente que acha que a dislexia, e quando você fala das provas adaptadas, muito fáceis, né? Com a tradução embaixo, tá claro que quem fez ou quem adaptou ou não sabia ou achou que afeta a inteligência da criança. E a dislexia, ela não afeta, muito pelo contrário. São crianças extremamente criativas, né? São crianças muitas vezes que desenham muito bem, mas muito bem mesmo. Elas têm umas habilidades que eu fico assim, gente, a Beatriz, ela canta lindamente. Quem viu, eu publiquei aí, gente, no meu story outro dia, ela cantando. As pessoas me mandaram assim, ela devia estar no The Voice, né? Então, tem outras habilidades que a gente, enquanto escola, enquanto psicopedagogo, precisa investir nessas potencialidades que a criança traz para o consultório e traz para a sala de aula, e que às vezes a gente fica só batendo o dedo lá no defeito, né? Não consegue, não faz, não consegue, não faz. O que você quer quando você só aponta os erros? O que você acha que acontece quando a gente fica falando para a pessoa que ela não sabe, que ela não consegue, que ela não sabe, que ela não consegue, que ela não foi bem, que ela não fez? O que acontece? Todo mundo desmotiva. Você não quer mais ir para a escola, que era isso que estava acontecendo. Você não quer mais levantar da cama, você não quer mais ir para a escola. Você não pode nem ouvir falar o nome do professor. Então, precisa ter esse olhar e trazer as potencialidades da criança antes de pensar em qualquer outra coisa. Verdade, focam só nas dificuldades e esquecem das potencialidades. É uma das coisas que a gente percebe no dia a dia do consultório, que as pessoas que estão lá trabalhando com essa criança que tem dificuldade, às vezes vem relatório, eles não conseguem falar nada de positivo da criança. Vem relatório. Às vezes a gente pede, você tem relatório escolar? Você tem relatório lá do ensino fundamental? Traz o relatório que eu quero ler, porque a gente está buscando informações das potencialidades dela para uma criança que acabou de sentar na minha frente. Eu não tenho ainda repertório suficiente para saber quais são. De repente, um relatório lá da escola me ajuda, enquanto profissional, a traçar as intervenções em cima das potencialidades, do que essa criança gosta de fazer, do que ela sabe fazer, do que ela sente prazer. Porque a gente só aprende com prazer e com afetividade. Se a gente não gosta da pessoa, a gente não aprende. É só a gente lembrar, Dani, você tinha um professor que você não gostava na escola? Sempre a gente tem. Sim. Você ia bem na matéria dele que você não gostava? Como é que você ia? Eu ia bem, porque a gente já sentiu uma empatia, né? Aí tudo é mais fácil. Quando a gente tem aquele professor que a gente ama, a gente faz assim, ai, deixa eu fazer para ele, eu vou entregar o trabalho, eu vou caprichar na capa. E quando a gente tem aquele professor que a gente não tem empatia, ou que ele não tem empatia com a gente, o que acontece, Dani? A gente não Trava. faz, né? A Bia tem um A assim que gente... ela não quer nem tirar dúvida, não quer nem entrar para perguntar. Olha, é o parto. Porque a gente só aprende através da afetividade, né? A gente precisa desse vínculo afetivo, porque a gente começa a aprender com a mãe, a gente começa a aprender com os avós, a gente já começa a aprender dentro da família, e a família é afetiva. Se a gente não tem isso na escola, em outros lugares, a aprendizagem fica cada vez mais difícil. Vamos ver. A Miriam entrou, Miriam psicopedagoga também. Ninguém precisa falar que não sabe, a pessoa já sabe que ela não sabe. Verdade. Ela fica sofrendo porque ela não sabe. A Tati está falando ainda sobre isso. Os cadernos do Rafa só vinham dizendo, não concluiu a atividade todos os dias. Nossa, Isso começou a deixá-lo deprimido. É isso, gente. É isso que eu acabei de falar. Fica apontando o dedo para a criança, falando, não consegue fazer, não sabe fazer, não terminou a tarefa, não sei o quê. E outra, eu já vi escola que liga para a mãe, falar, não fez, não sei o quê. Liga para falar mal do filho, gente. isso me fez lembrar, realmente. A Bia também tinha uma lista de ocorrência gigantesca, porque não terminava, não terminava. Ficava registrado. Ficar... Gigante a lista, todo ano. Ela nem trazia mais os comunicados para me assinar.
Então, e aí eu gosto de perguntar o seguinte, tá aí o que ela sabe fazer bem, e o que ela gosta de fazer? Onde que vocês estão É, anotando? Onde que vocês anotaram que ela conseguiu fazer? A Letícia é tá isso rindo. Ri, mesmo. Letícia, pode rir, porque as escolas não fazem essas anotações. Elas só anotam o que as crianças não conseguem fazer. Eu falo, gente, teve um dia eu fui numa escola bem famosa aqui de Alphaville, bem famosa mesmo, dessas assim, bem top. E aí também tinha um relatório. E eu tá e deixa eu ver agora as coisas que ela sabe fazer, as coisas que ela consegue fazer, porque depende do dia que me pega daquele jeito. E aí deixa eu ver então onde que vocês anotaram, né? Tudo que ela sabe fazer, tudo que ela conseguiu fazer, eu quero esse relatório. A coordenadora não sabia onde ela enfiava a cara, porque eles não têm. A escola tem esse costume de essa hierarquia de colocar lá só o que ela não sabe fazer, a criança. A Dardânia, que é psicopedagoga também, tem um nervoso disso, essas anotações no caderno, não é? Só desincentivam. Aí os pais Ó, brigam com a criança e ela se sente mais sozinha e perdida. Olha a psicóloga como ela traz o olhar maravilhoso. É verdade, amiga. Acaba com a criança, fala que vai tirar o celular, vai tirar tudo que dá prazer para ela só por causa da anotação, né? A Dardânia tá rindo, a Letícia, já falei que me ligar não resolve. Eu não vou assistir a aula com criança, povo doido. Acho que na pandemia isso se agravou, viu, Dani? Pelo menos as histórias que eu tenho escutado aqui no consultório são essas das escolas ligando e reclamando do comportamento do filho, né? Mas eu falo que o problema da escola, quem tem que resolver é a escola, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu até falei para Letícia na sexta, Letícia ou na quarta. Assim, ó, a criança está dando um monte de problema na escola, tá? Tá virando a carteira, não tá fazendo a lição. Aí você chama ela para conversar, escola. Arruma uma solução junto com a criança. Investiga as potencialidades, faz um acordo com a criança. Aí você, quando a mãe vem buscar, você só informa, olha, então eu conversei com ela e a gente fez o seguinte combinado. Para ter que fazer a tarefa e depois ela pode fazer isso, ou ela vai fazer a tarefa durante menos tempo, ou ela vai, enfim, o acordo que quiser ser feito. Você informa o pai das ações que você tomou. Agora, você não pode pedir para o pai que está lá em casa para que ele resolva um problema que está dentro da sua escola, por mais que seja o filho dele. Nesse ambiente, quem tem que ditar as regras, gente, é a escola, é o professor, porque senão você começa a dar, qualquer um pode se meter na sua aula. Então, a Dani se mete, o médico se mete, todo mundo se mete. A Letícia tá falando, já falei. Ah, não, já foi. Já foi, gente. Alguma dúvida a mais sobre o assunto? Dani quer fazer mais alguma colocação? não, era isso. Quero te agradecer, falar que realmente seu trabalho é fantástico É e isso, que, 6 anos de luta para o diagnóstico. pois é, amiga, mas eu Seis sou anos. aquela Highlander que não desiste nunca, sabe? A Dani E, é. e a minha preocupação é muito assim, né? Como vai ser a Bia quando crescer, né? Porque isso afeta muito o emocional, né? E crianças que não têm um olhar dos pais para que eles se resolvam, se entendam, depois eles vão partir para o quê? Para droga, vão partir para bebida, né? Isso mesmo. Então, eles têm que ser bem resolvidos, né? Então, a gente precisa ajudá-los a formar uma personalidade equilibrada, né? E tudo começa com, né, com essas questões na escola, familiares que ninguém entende. Então, assim, eles precisam se sentir apoiados e suportados. E E quando a gente acolhidos, descobre, né? acolhidos, e quando a gente descobre que a criança tem, é mais fácil, né? Então, assim, o que tem que fazer? Vamos fazer e pronto, né? Não tem que supervalorizar, mas a gente precisa realmente precisa dar apoio e saber que ele tem com quem contar. Eles não estão sozinhos nessa, né? Porque tem que estar todo mundo engajado. A Dani, eu sou suspeita para falar, porque eu conheço a Dani já há um ano, estamos indo para 2 anos, né, Dani? E Sim, é uma família, gente, maravilhosa. Quando a Dani chegou, ela dá todo o suporte. Quando a Dani chegou aqui a primeira vez no consultório, ela tinha assim uma pilha de exame que ela já tinha feito com a Beatriz.
Então, esse suporte que essa família maravilhosa, o Alexandre também, até o Alexandre, que é o pai, veio para o tratamento, gente, veio a família inteira. Então, essa família que dá esse suporte para o filho faz toda a diferença, que é isso que você falou. Você tem dúvida do que a Beatriz vai ser? Eu tenho plena certeza que ela vai ser linda, maravilhosa, bem resolvida, né? Vai Sim, conseguir desenvolver a atividade que ela quiser, que ela se sentir mais à vontade. E uma curiosidade que não é só da Beatriz, que tem outras pessoas que são disléxicas e também tem essa questão que eu acho uma curiosidade, é que eles escrevem livros, gente. A Beatriz escreve cada história. É ou não é, Dani? sim, Ela tem, gente, ela tem cada história, ela me traz as histórias super criativas, né? Então, ela não é a primeira disléxica que eu vejo que gosta de escrever histórias, de escrever livros. A gente tem um ator muito famoso que fez um depoimento também, que é disléxico, que é aquele Augustinho da Grande Família. Ele já escreveu vários livros e ele é disléxico. Então, assim, não é porque tem dislexia que não vai se alfabetizar, não é porque tem dislexia e não vai escrever nunca um livro, um romance, muito pelo contrário. Eles têm todas as possibilidades de fazer, ainda mais hoje, gente, com o computador. O computador é o corretor, né? Então vai escrevendo, porque criatividade eles têm de monte, e eu volto a falar. A dislexia não interfere no cognitivo da criança. Ela não tem uma inteligência rebaixada. Ela tem uma inteligência muitas vezes até acima da média. Eu é. não lembro no laudo da Andeli, mas eu acho que deu média, deu QI inteligência na média. 102. 102. Uma em cada 15 crianças tem esse QI. Tá vendo, gente? Então não é falta de inteligência que as pessoas confundem. Nossa, troca o F pelo V, né? Acha que é falta de inteligência. Dislexia não tem nada a ver com falta de inteligência. É um transtorno neurobiológico. Ainda não se sabe muito bem qual é a razão da dislexia, né? Por que que ela acontece? Tem várias hipóteses lá que ainda não estão confirmadas. Se é na formação dos neurotransmissores, se é na fase embrionária. A Adeli está falando, super inteligente. Então, tem várias hipóteses que os especialistas aí, os pesquisadores levantam, mas nenhuma confirmada. Então, a dislexia não tem nada a ver com falta de inteligência. Tá E tá bom? aprendendo coreano, né? Pra você ver como ela é danada. Ela é muito boa com línguas. Ela é excelente com línguas, ela tem uma habilidade com inglês. Eu pergunto as coisas Inglês. para ela, às vezes. Ela é danada. Muito, muito, muito. É E tem um mesmo, senso de percepção, assim, muito aguçado. é Ela mesmo, pega as coisas no ar. é isso mesmo. Então fique tranquila, tá? Porque eu tenho certeza que a Beatriz tem um futuro brilhante por aí, principalmente pelo suporte familiar que ela tem, que vocês são maravilhosos, né? Ah, Para quem não obrigada. sabe, gente, eu faço estudo com a Dani também. A Dani é minha É, orientadora aí, maravilhosa. Então a gente fica trocando, né? Faço estudo bíblico com ela, a gente fica trocando. Dani também quer falar do Bugas? Dani também é empreendedora. Fala, Dani, do Bugas, cara. A é, propaganda. nós estamos agora empreendendo como família, né? Porque a gente quer Como família, gente. simplificar a vida e ter mais tempo, né, para cuidar dos assuntos espirituais. Então, a gente está aí trabalhando com bugas, higienização de sofá, higienização interna de veículos. Então, é um trabalho bem bacana, feito com muito carinho. É um sonho do senhor Bugas, né, do Alexandre, e se tornou realidade. Está toda a família envolvida aí com esse novo projeto de vida. E vou falar, o Alexandre é de um capricho, gente, para lavar as coisas. Ele chega a ser detalhista. Ele lavou os sofás aqui. A gente nunca viu tão maravilhoso. A gente está aqui na região de Alphaville, tá? Em Barueri, Santana de Parnaíba. Acho que a Aldeia da Serra também ele atende, Cotia, não atende? Eu Atende, nunca sim. vi uma pessoa tão caprichosa no trabalho. Então, tem tudo para dar certo também. Do Bugas. E obrigada pela participação, Dani. Eu só tenho que te agradecer por ter aberto Imagina. seu coração aqui para outras mães. O objetivo da live era realmente que é para que as pessoas entendam, né, que o diagnóstico ele não é fácil, mas que ele precisa acontecer. A gente está na semana aí do Go Red for Dislexia.
que é uma semana que a gente fala sobre o uso da caneta vermelha para os disléxicos, que é tão impactante e traz uma autoestima aí negativa. Por isso que eu convidei a Daniela, porque ela, melhor do que ninguém, podia contar essa história da forma que foi contada, né? Não foi nada fácil, mas hoje eu tenho certeza que a Beatriz está muito melhor, com o diagnóstico nas mãos, do que com a dúvida, será que eu tenho, ou será que eu não tenho? Eu brincava com ela, gente, aqui nas sessões presenciais. Eu falava assim, antes do diagnóstico, vamos ver se a Dani lembra. Minha disléxica sem diagnóstico, ainda bem que você chegou, eu estava com saudade de você. Eu brinquei durante muito tempo com a Bia assim, porque era um jeito de descontrair e falar para ela assim, calma, o momento certo vai chegar e você vai entender o que você tem. O que você tem está muito claro para mim, mas você vai entender também que não é um problema que é seu e sim do transtorno, né? Não tem o que você falar para uma criança que erra várias vezes a mesma palavra e erra de forma diferente, né? Então, eu falei para ela, não é seu, é o transtorno. Fica calma, Bia. Obrigada de verdade, tá, Dani? Eu que Pela agradeço. participação. As pessoas estão falando, ótima live, batendo palminhas. Um beijo, gente. Obrigada por acompanhar o meu trabalho. Vão lá no Bugas também, vão acompanhar o trabalho do Alexandre, que é incrível. Muito obrigada, gente. Vamos encerrar a live. Alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra a live. Vamos embora, Dani. Parabéns pela live. Beijo, amiga. Beijo, obrigada, viu, por todo o carinho com a nossa família e com a Bia, viu? Vocês são ótimos, super recomendo. Obrigada, tá, Dani? Beijão. Obrigada, beijo, Sandra. Obrigada. Beijo, Tati. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.